na Bíblia tem Deus. Nem Tem sempre um é um Deus. Deus poderoso que... Né? Deus Não, do céu, todas elas têm um mas Deus. tem um Deus. Sabe? Todas têm um Deus. Não tem essa história de Concordo. gente sem Deus. Bíblia Todo mundo A Bíblia começa lá em adora um Gênesis. Deus. Isso. A Bíblia começa em Gênesis dizendo que Deus existe e criou todas as coisas. Ele está antes de todas as coisas. Quem criou todas as coisas é Deus. Deus. Então qualquer outro Deus que não é Deus, Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. é um falso Deus. A Bíblia parte desse princípio. A Bíblia revela isso. Sim. Mas a Bíblia também revela que todos acreditam em alguma forma de Deus. Sim. E alguns até acreditavam que eles mesmos eram Deus. É verdade. Mas aí o que acontece? Faraó, por exemplo. Exato. E aí o que acontece aqui? A Bíblia parte do princípio que existe sempre no coração do ser humano um Deus. Existe mesmo. A Bíblia não tem essa história, essa conversa modernosa, essas coisas do tempo, sabe? Do século XX, século XIX, de que, eu não acredito que Deus existe. A Bíblia não parte desse pressuposto. Esse negócio, não sei se Deus existe, eu não tenho essa certeza. Ela tá servindo a um sabe? Deus. O camarada aqui, o capitão, ele chegou assim, disse, qual é o seu Deus? Vá invocar ele, vá buscar ele, porque a gente tá precisando de ajuda do céu. A gente tá precisando de ajuda de algum lugar, porque não tá dando nada certo. O que foi que você fez com Qual é o o seu Deus? E aí o pessoal começa a se indagar o que está acontecendo. Verdade. Alguém aqui irritou alguma divindade, porque isso só pode ser obra dos céus. E aí o que acontece? O pessoal lembra do quê? Lembra da conversa de Jonas. Quando teve aquela conversinha, talvez uma rodinha ali, quando o mar estava calmo, aquele momento mais descontraído com Jonas, sabe? Aquele momento que ele pensava que o plano dele estava dando certo, né? E Deus só dando corda para ele, pode, mas eu vou puxar. Tem muita gente que é assim, né? Vai pensando que tá tudo bem, mas Deus vai puxar de volta. E eu creio nisso. Porque Jesus é um bom pastor. E o bom pastor tem aquele cajado que vai buscar a ovelha. E traz de volta. E eu creio em nome de Jesus. Se você está distante, está escutando essa palavra e está recebendo, Deus vai te puxar de volta para Cristo. Glória! Em nome de Jesus. Eu creio. E aí o que acontece? Quando ele estava naquele bate-papo descontraído, e aí o que acontece aqui? Ele disse assim, olha, eu sou profeta do Deus que criou os céus e a terra, mas eu decidi ir para essa cidade aqui, eu decidi viajar Eu para decidi. Sabe? Porque eu tô fugindo da presença dele. Ele me deu uma missão, não tô afim de fazer. Tô afim não, né? Não, eu já curti esse negócio assim, sabe, de estar na igreja, de louvar, cantar, pregar. Eu até já fiz isso, mas hoje não tem isso nada não é a mais ver pra mim, comigo. não. Sabe, isso não tem mais a ver com a minha vida. E aí, nesse viver desviado, os marinheiros dizem assim, ei, peraí, isso tá acontecendo por sua causa. Como é que a gente resolve isso? Aí ele dá uma solução maravilhosa. Nossa. Assim, já que nada na minha vida, nos meus planos tá dando certo, eu quero morrer. Não, o interessante é que, tipo, ele não decidiu voltar a fazer a vontade de Deus. Ele disse, eu quero morrer. Tem gente assim, que não decide voltar pra Deus, se posicionar de volta em Deus, recomeçar em Deus. Não, vou morrer. E sabe do juízo final, sabe do que vai acontecer pós-morte, mas não tá nem aí mais. Sabe, isso é muito interessante, essa questão da rebeldia do coração, né? Isso. Ele não pensou em voltar, não vou fazer a vontade de Deus, não clamou por perdão, não. Ele disse, me lança no mal, eu quero morrer, né? Então tem muita gente assim, infelizmente, é que Deus desperte, aleluia, para que volte a amar o seu Senhor, amar o seu Deus. É interessante que os marinheiros, eles se mostram mais misericordiosos e bondosos em relação ao tratar do outro do que o próprio Jonas. Porque os marinheiros, quando eles veem que tem que fazer isso para resolver o problema, eles vão clamar ao Deus de Jonas. Isso é dizendo assim, tem misericórdia de nós, porque a gente vai lançar ele no mar, quer dizer, a gente vai entregar ele à morte, mas vamos fazer isso por tua causa. Então tem misericórdia de nós, não nos tenha por culpado. Oh, meu Deus. E aí o que acontece? Quando ele que pediu isso, viu? Isso, a gente ele que tem nada a ver provocou com a isso, sua ira, não. a gente não é culpado disso. Já imaginou, amados? Maldição, dores, sofrimentos, coisas ruins acontecendo por sua causa, por sua desobediência, pessoas sofrendo ao seu redor pela tua desobediência, gente morrendo, perecendo por tua desobediência. Volta, dá tempo. Isso, recomeça. E aí o que acontece? Os homens pegam, lançam ele no mar. Quando ele lança no mar, que ele cai lá no mar, que ele afunda, o que acontece aí? A tempestade cessa. E quando a tempestade cessa, aqueles homens são impactados com o fato de que sim, existe um Deus nos céus. Sim, o Deus daquele profeta que morreu verdadeiro.
é verdadeiro e a partir dali eles poderoso. decidem prestar culto também a ele. E isso é maravilhoso. Pra você ver, né? Até um profeta desviado consegue render alguma glória para Deus. Imagina se ele tivesse no caminho. Nossa, gente. Imagina, às vezes, sabe? É porque às vezes quando a gente sai na rua para evangelizar e a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que está lá, uma pessoa que está na rua, uma pessoa que está lá abandonada, na sujeição, e a gente vai conversar com essa pessoa nem deixa a gente falar da palavra de Deus, porque ela conhece tanto da palavra de Deus e fala tanto que a gente fica assim, fala mais, Jesus, usa esse homem para nós. E quando a gente vê, diz, meu Deus, essa pessoa está afastada, está vivendo desse jeito, sabendo o que ela sabe. Isso é triste, é o conhecimento, não é verdade? Sem um relacionamento, né? É um perigo. Pois é. E aí Jonas cai lá no mar, afunda, e seria o fim? Seria. Mas aí Deus providenciou para Jonas o primeiro submarino, que a história conhece. É verdade. Que é basicamente um grande peixe que a Bíblia não especifica. Qual é? E que o engoliu. Esse episódio do peixe, eu quero deixar bem claro aqui, gente, que primeiro, a gente está servindo um Deus que para ele não tem impossível, não tem limitação. Sim. Ele pode fazer todas as coisas. Mas eu quero deixar uma nota bem interessante. Primeiro, para a gente que diz assim, eu não acredito e tal, eu vou contar um fato histórico. Isso está nos livros de história. Se você for na internet, você vai encontrar. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Glória a Deus. Um homem da Inglaterra chamado James Barley, no ano de 1891, e na época, lá no começo do ano, meados de fevereiro, ele saiu da Inglaterra num navio baleeiro, caçador de baleias, e foi até aqui, América do Sul, lá nas Ilhas Malvinas, que para os ingleses é as Ilhas Falkland. Ele foi para lá para pescar a baleia, porque nessa época o óleo da baleia tinha muito valor e era usado principalmente na iluminação pública. Certo. Esse camarada foi lá pescar lá a baleia, caçar a baleia naquela região que tinha muita baleia. O que aconteceu? O barquinho dele, que era pequenininho, o barco dele estava lá navegando no mar, procurando. O barco dele foi virado quando uma baleia subiu para respirar. Nossa. O barco dele virou, o pessoal caiu na água, tudo mais. Muita gente morreu e ele foi considerado morto, porque ele não foi encontrado. O barco. O que acontece? O pessoal continuou por lá, fazendo seu serviço, e depois de algum tempo, pescaram a baleia. Nossa. Pescaram essa baleia, trouxeram para o navio e começaram a fazer o quê? Tratar a baleia. E aí foram cortando, tirando a pele, porque a baleia é um animal muito grande, né? Então tinha que fazer todo esse serviço de preparação da baleia, das partes que iam aproveitar, das partes que não. Resultado, passaram um dia todo e quando foi no final do dia, ou seja, muito mais muito mais de quase 24 horas do incidente, Sim. Abriram o estômago, chegaram no estômago, e quando abriram o estômago, o que é que encontraram lá? Um pé. Aí continuaram cortando, quem estava lá dentro? James Barley, dentro da baleia. E o detalhe, vivo. Nossa, não sabia. James Barley estava vivo dentro da baleia, estava lá assustado, gemendo, tudo mais. Tiraram ele de lá, deram socorro a ele, trataram ele, e esse camarada ficou vivo, e ficou vivo por mais de 18 anos. Não teve nenhuma sequela, apenas teve uma alteração na pele por causa do muco, das secreções do estômago da baleia. Mas ele estava vivo. E aí o que acontece? Nossa. Tá lá, se você pesquisar, ele foi enterrado, tá lá. E no túmulo dele tem assim uma lápide, que tem lá, James Barley, o Jonas dos dias de hoje. Forte. Tá lá na lápide dele. Forte, igreja. Ou seja, se você tava querendo um fato científico, tá aí o fato científico. Tá aí a prova de que sim. Que Deus fez lá atrás, né? Exatamente. Então Deus providenciou um peixe que era capaz de engolir Jonas e levar Jonas para onde Jonas precisava ir e entregar ele lá com capacidade. E aí o que acontece? Acontece aí a transição para o capítulo 2, onde ele é engolido. E ele é engolido e vai para o ventre do grande peixe e ele passa 3 dias lá dentro. Nesses 3 dias, sem ver luz do sol, sem ver nada, sofrendo na escuridão, sofrendo ali aqueles horrores dali de dentro, só aqueles barulhos estranhos dentro de um animal vivo, dentro do ventre de um animal, o que acontece? Aí Jonas se quebranta. Aí Jonas se entrega.
Aí Jonas deixa Deus fazer o que ele ia fazer. Aí por isso que ele diz, das profundezas. É isso mesmo. Na minha angústia, eu clamo a ti, Senhor. Eu tive que descer ao inferno para saber que o Senhor manda no céu, na terra, no inferno, embaixo da terra. No mar. Eu tive que ir até as últimas, praticamente a morte. Mas eu quero te obedecer. Quando o homem reconhece, é algo incrível que acontece dentro dele. Talvez você tenha passado por situações muito difíceis. Talvez você já tenha experimentado o inferno na terra. Situações difíceis, né? Deus se mostra disposto a literalmente resgatar pessoas do inferno. Em nome de Jesus. E colocá-las no lugar que elas deveriam estar. Sim. O que acontece quando Jonas é tratado, quando ele se permite ser tratado, quando o coração dele se volta para Deus, o que acontece? A baleia tinha chegado lá onde devia chegar. O grande peixe chegou onde tinha que chegar. Menino. Aí ela deve ter tido um mal-estar, um negócio. Eu acho que eu comi alguma coisa que não me desceu muito bem. E aí ela que Deus poderoso, igreja. Colocou para fora Jonas inteirinho e vomitou ele lá. Eu fico imaginando, não deve ter sido uma experiência muito bonita de se viver, mas a vida às vezes nos reserva situações inusitadas. Sim. E aí esse profeta vomitado na praia da Síria sai de lá, né? É um novo homem. Essa tradução aqui desse momento que Jonas viveu, inclusive Jesus citou. Sim. Muita gente critica, tem muita gente na teologia moderna que diz, Jonas nem existiu, tem teólogo que fala isso. Né? Aí Jesus vem e diz assim, olha, do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias dentro do ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também passe 3 dias no ventre da terra. Olha só que coisa tremenda. Enquanto todo mundo, não, Jonas não existiu, existe. Existiu. Existiu sim. Olha que coisa tremenda. E aí o que acontece? O Senhor falou ao peixe, o peixe vomitou Jonas. Aleluia! E aí, o que acontece? Olha como Deus é bom, olha como Deus é misericordioso. Veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. Sim. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus quer sempre dar uma segunda chance a quem realmente voltar o coração para Ele. Sempre. Deus não é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova oportunidade, que Ele dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Ele te dá uma nova oportunidade se o seu coração desejar verdadeiramente uma nova oportunidade. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E aí, sabe o que eu acho fantástico? É que tem gente que às vezes faz assim, mas Deus não fala mais comigo. Eu nunca mais escutei a voz de Deus. Deus me usava tanto, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Amados, Romanos no capítulo 11, no versículo 29, diz assim, os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia! Ou seja, se Deus te chamou, se Deus te deu, está aí em você o dom, o talento, o chamado, aí dentro a comissão. De você. E depende apenas de você levantar a cabeça e dizer assim, Senhor, das profundezas eu clamo a Ti. Aleluia. Me ajuda a voltar, me ajuda, Senhor, a ser novamente aquele homem, aquela mulher que o Senhor sonhou que eu fosse, que eu deveria ser. E aí, eu tenho certeza que Deus também vai te reposicionar. Deus vai tratar o teu coração. Vai fazer você uma pessoa nova. Jonas vai para Nínive e aí o que acontece? Jonas dessa vez vai pregar o que Deus mandou. E qual era a mensagem? A mensagem era muito simples. Dizia assim, olha, a maldade de vocês chegou ao conhecimento de Deus que fez os céus e a terra. Vocês têm 40 dias para mudar de parecer. Vocês têm 40 dias para se converter. Se em 40 dias vocês não se converterem, essa cidade será eliminada. Simples assim, a mensagem era essa. Dentro de 40 dias a cidade será eliminada. Sabe o que eu aprendo aqui, Lene? De juízo e arrependimento. Que o juízo de Deus e o arrependimento são iminentes. E que Deus dá um prazo para que a gente se converta. Forte isso. É verdade. Deus dá um prazo para que a gente volte para o lugar que Ele quer, para centrar-nos na vontade dEle. É verdade. E Deus disse, olha, anuncia a eles que eles têm 40 dias. Se dentro de 40 dias, a quarentena, a gente está em quarentena. 40 é profético, tá vendo? Eles têm 40 dias para se arrepender. Nossa, eles têm 40 dias para mudar. Isso é sério. E amados, se você parar para pensar, 40 é um número que sempre fala de ciclo, de mudança. 40 é o número da geração. 40 é o número da maturidade. 40, sabe, é fantástico. Deus diz, olha, eu vou dar um tempo para eles se arrependerem. E o que eu acho lindo dessa história, sabe o que é? É que eles se arrependeram. É que a palavra de Deus foi pregada, e foi pregada na direção de Deus.
e eles se arrependeram, eles creram de todo o coração. E o que aconteceu? Deus teve misericórdia deles e poupou a cidade.